relacionamentos bem-sucedidos. Todo mundo, quando se casa, quando se propõe a se relacionar com alguém, deseja que esse relacionamento seja feliz, que seja bem-sucedido, mas, afinal de contas, o que tem o poder de realmente transformar esse relacionamento em um relacionamento bem-sucedido? Hoje eu vou falar um pouco mais específico sobre o relacionamento conjugal, o nosso casamento. E tá tudo certo, se você é solteiro, solteira e vem chegando nessa live também, seja muito bem-vindo, aqui realmente é o lugar para você aprender, tá? E olha, eu quero listar aqui, eu trabalho aqui com uma máxima, tá? Primeiro dar boas-vindas ao pessoal aqui, Rosângela, Osnei, sejam bem-vindas, Camila, ótima tarde para vocês, como eu gosto de dizer, façam uma excelente tarde. E olha, esse é um tema que cada vez mais tem se falado e existe uma necessidade para que isso aconteça, tá? Vivemos uma era onde nós temos muitas informações, mas será que realmente estamos dispostos a abrir mão? Porque quando o assunto é relacionamento, nós precisamos chegar a esse ponto. E a cada vez mais, olha só, quando eu construo uma amizade, quando eu conheço alguém, e depois eu vou trazer aqui pro casamento, tá? Quando eu conheço alguém, eu me identifico, gosto de uma pessoa, o que acaba acontecendo? Eu busco conhecer daquela pessoa, eu busco gastar energia tanto em conhecer quanto buscar agradar o outro, mas o que a gente percebe muitas vezes na dinâmica dentro de um casamento é que isso não se mantém por muito tempo. Agora, seria a paixão a chave, o que realmente tem o poder de fazer desse relacionamento um relacionamento bem-sucedido? Pois bem, eu vou começar a discorrer aqui sobre 3 principais pontos. 2 deles está no nosso consciente, mas um deles, e nisso tem um impacto gigantesco, não está no nível consciente. E aqui eu vou falar um pouquinho mais e discorrer sobre isso, tá? E olha só, vamos lá. Tudo para que a gente seja bem sucedido, a gente precisa de 2 coisas: autoconhecimento e o conhecimento específico, ok? Dentro desse autoconhecimento e conhecimento, eu vou falar um pouquinho a respeito de 2 coisas aqui que são conscientes, tá? E Mara, bem-vinda. E já vou pedir o favor para vocês também de compartilhar essa live. Vamos lá, desses 3 aspectos. Eneu, bem-vinda! Vamos lá, já vou colocar aqui para você e depois eu vou destrinchar aqui, tá? Tudo começa com aquilo que eu acredito sobre, ou seja, as minhas crenças. Então, eu preciso pensar aqui, olha, o que eu acredito sobre esse relacionamento. O que, vamos falar aqui especificamente do casamento, né? O que eu acredito sobre o casamento? Nós vamos destrinchar o impacto que isso traz, tá? No nosso dia a dia ali conjugal. Segundo aspecto que eu vou falar aqui é também uma pergunta. Como eu me vejo e me sinto nesse cenário? Vejo e sinto. Autopercepção. Em relação a esse ambiente que é o casamento, em relação a esse tipo de relacionamento. E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre algumas dinâmicas inconscientes, tá? Vamos lá. O primeiro aspecto aqui. O que eu acredito sobre casamento? E aqui, olha só. Eu preciso entender
E eu vou já discorrer aqui que eu vou responder algumas perguntinhas que teve sobre a caixinha que eu abri, tá? Deixa eu ler algumas aqui que eu separei. Olha lá. 25 anos de casados e me sinto empregada dele. Isso foi um comentário que foi feito na caixinha, tá? Outro. No namoro, parecia um príncipe. Hoje me sinto totalmente desvalorizada. Outro. Sofri abuso na infância. Dificuldade depois que me casei. Outro. Ele simplesmente não me leva a sério. Nunca minha opinião é considerada. Parei de falar. Observa aqui que em todas essas situações que são citadas como uma dificuldade dentro do relacionamento, um empecilho para um monte de coisas e que pode levar, né, a estragos talvez irreversíveis, todos partem, tá, desses 3 pontos, que é o quê? O que eu acredito, a visão que eu tenho sobre o casamento, como eu me vejo e sinto diante desse cenário e que também está relacionado, né, ao que eu acredito no casamento. E aqui eu gostaria de falar algumas coisas sobre o casamento, tá? Muitas mulheres, de maneira inconsciente, e homens também, crescem acreditando assim: quando eu me casar, eu vou ser feliz. E aqui eu já quero ir fazendo muitas perguntas, tá? Para que você identifique aquilo que você acredita sobre. Será que o casamento, ele foi criado para que essas 2 pessoas pudessem ser felizes? Qual o objetivo do casamento? Por que eu me caso? Isso é muito importante, tá? De a gente parar para refletir, de preferência antes do casamento. Eu falo que muitas mulheres solteiras, pessoas solteiras que eu atendo, eu falo, olha, você está tendo um grande privilégio de se autoconhecer antes de firmar aliança com alguém. Porque quando a gente fala de casamento, eu estou falando de uma aliança. Agora, é óbvio que quando a gente se propõe a se relacionar com alguém, independente do relacionamento que seja, eu espero que esse relacionamento me traga, sim, onde eu possa ser feliz ali, naquele ambiente, que seja um ambiente saudável, que seja um ambiente que, sim, eu vou estar, eu vou poder desfrutar da minha vida. Agora, de pensar como eu me vejo nesse relacionamento e está baseado no que eu acredito, né? Aqui a gente vai muitas crenças que são ensinadas. E fica muito no coletivo, tá? Às vezes consciente, às vezes não. A mulher, ela tem muito essa coisa da submissão mal entendida, mal compreendida. E aonde a gente vê esses reflexos? Nessa submissão cega, nessa falta de entendimento, de achar que ela não é digna de expor a sua opinião, que ela não é digna de ter as suas vontades, de expor os seus pensamentos. Olha aqui essa pessoa que colocou: eu me sinto empregada dele. Peraí, mas a ponto dessa mulher se sentir dessa forma, vem aqui um monte de coisas, né, que vem acontecendo por trás disso para que ela se sinta. Será que essa mulher, ela não casou com esse conhecimento, com essa crença sobre o casamento um pouquinho assim embaçada? Qual é a... Vou falar assim, eu não gosto muito desse termo papel, né, da mulher, papel do homem, mas sim, a gente carrega algumas responsabilidades quando a gente vai para um relacionamento. Mas será que o ser empregada, e aqui onde está, essa exposição já foi feita para ele, desse sentimento? Eu quero pegar um único princípio que está na Bíblia, antes da corrupção humana,
para que a gente aplique a tudo isso aqui que eu vou falar, que é o princípio da nudez. Lá em Gênesis vai falar assim: e ambos estavam nus, e eles não se envergonhavam. O que a gente pode interpretar aqui, tá? Que a nudez, o casamento é esse lugar de estar nu. Literalmente, tá? Olha só. Vou falar primeiro fisicamente. Hoje, muitos falam assim, antes de casar, né? Eu vi até um meme falando sobre isso. Parece que ela, ó, tira a roupa. Mas depois que casa, a voz muda, fala assim, bota a roupa. O casamento é esse ambiente seguro. E aí entra, ó, a questão da autopercepção. Tem mulheres que têm uma dificuldade imensa fisicamente de estar diante do marido nua, né, no caso. Isso daí, falando da autoimagem, de uma baixa autoestima, de talvez realmente precisar se cuidar e tá tudo certo. Agora, e emocionalmente? Esse estar nu diante do outro. Eu falo, o tema da nossa live é o diferencial de um casamento bem-sucedido. Geralmente casamos apaixonados, mas será que é isso que sustenta um casamento para que ele seja bem-sucedido? Eu acredito que não. Eu posso garantir para você que não é a paixão que sustenta. Não é o sentimento apenas envolvido. Por quê? Porque a gente muda, gente. A paixão, ela vai esfriando, ela passa. Aquela coisa hormonal, aquele bater forte do coração, suar a mão só de pensar no outro, essas coisas passam. Mas olha como é que tá tudo interligado. O que eu quero dizer com esse estar nu diante do outro emocionalmente? É dentro do casamento eu ter o ambiente onde eu me sinto segura para falar acerca do que eu penso, de como eu me sinto. E aqui fica muitas vezes uma exortação até maior para os homens. Os homens, eles têm uma dificuldade maior de falar, tá? De expor muitas vezes, porque não aprenderam bem a fazer isso. Mas, para as mulheres, a maneira com a qual falar. O homem e a mulher, eles precisam estar nesse relacionamento entendendo que ali é um ambiente seguro, onde eu posso ser quem eu sou, com as minhas debilidades, eu não gosto de citar defeito, mas os meus pontos de melhoria, onde eu preciso ali de melhorar, e tá tudo certo, somos humanos. E em quais pontos o autoconhecimento pode te ajudar nesse aspecto, tá? Muitas vezes, o autoconhecimento, ele vai vir junto com o conhecimento. Simples exemplo, tá? Olha só, se eu quero que esse relacionamento dê certo, e aqui eu acredito que casamento é uma aliança ou é um contrato que pode ser rompido? O que eu acredito sobre? Eu estou debaixo de um acordo, aliança. Olha que interessante o que a gente usa como símbolo, né? Essa aliança, desse relacionamento. Você não consegue distinguir aonde começa. Aqui tem uma emenda. Só que isso foi trabalhado tanto que eu não consigo encontrar aqui, olha, aonde começa a Camila, aonde começa o Flávio. Por quê? Porque fundiu dois e agora são um. Nós temos, eu carrego uma aliança como um símbolo, mas para lembrar desse acordo que nós fizemos, dessa aliança que foi feita. Então, quando a gente fala de casamento, eu não estou falando só de um contrato.
Eu tô falando de uma aliança. E muitas pessoas hoje veem o casamento como um contrato. Um contrato no qual, se você não satisfez as minhas vontades e exigências, então eu vou lá e rompo com o contrato. E, gente, eu fiquei assustada que hoje, no Brasil, pode se divorciar por WhatsApp. Para se casar, eu fui testemunha há um tempo atrás, principalmente se for com comunhão universal de bens, você ainda tem que pagar a mais, né? E tem toda uma burocracia. Então, o cartório redigiu meu nome lá um pouco errado, precisei voltar lá, uma letra. Precisei voltar, assinar de novo. Para se casar, uma burocracia, mas para se desfazer um contrato por WhatsApp você faz, você sabia? Agora, se eu entro no casamento, nesse relacionamento, já pensando que ele pode ter um fim, será que na hora de pagar o preço, na hora de abrir mão, eu vou optar por fazer isso ou eu vou agir com egoísmo? Porque, deixa eu falar pra você, se tem um lugar, um ambiente, aonde você tem a oportunidade, tá, de trabalhar em você os atributos divinos, esse lugar é o casamento. Ali você tem a oportunidade de perdoar, ali você tem a oportunidade de exercer misericórdia e também graça. O autoconhecimento, gente, ele propicia, ele proporciona a você poder agir de empatia com o outro. E aqui eu quero já trazer um ponto aqui, tá? Empatia, eu não gosto da definição que é pronta sobre empatia. É você se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque o outro não enxerga a vida como você. Por mais que você tenha, e é indicado, né, que você se case com alguém que tenha princípios, valores, que numa linguagem bíblica é chamado de julgo, né, igual, né, não fazer o julgo desigual. Pessoas que têm o mesmo princípio, os valores que você, quando você está na dinâmica do casamento, tá? E você se depara com situações do dia a dia, você vai precisar se lembrar, vai precisar. E eu quero falar de casamento, desse relacionamento, falar de coisas, de assunto de muita profundidade, tá? Não é tão simples. Existe um mundo muito complexo por trás de um relacionamento. Mas se eu pudesse falar sobre um aspecto, qual é esse diferencial? É que esse ambiente chamado casamento, que ali você tenha a segurança de se colocar nu diante do outro, principalmente emocionalmente, onde você vai dividir com o outro. Eu gosto de uma ilustração que eu já ouvi de alguém e eu acho que se aplica demais, até por causa das dinâmicas inconscientes às vezes, tá? Que o casamento, ele não é um jogo de tênis, aonde um tá de um lado, o outro tá do outro e existe uma disputa. E o meu objetivo é fazer com que a bola caia no campo adversário lá, né? Para que haja um vencedor. Não. Mas é como se fosse aquele frescobol que a gente brinca às vezes na praia, né? O objetivo ali do jogo é o quê? Isso é o frescobol, é isso mesmo. Onde tem duas raquetes, duas pessoas jogando, mas o objetivo não é um vencer o outro. O objetivo é que a bola esteja no alto, sendo levantada. E essa é uma visão saudável dentro de um relacionamento. Para quê? Para que esse ambiente seja seguro,
para que você tenha a oportunidade de realmente se desnudar ali. Realmente falar sobre os seus dilemas, sobre as suas dificuldades, sobre o que é o seu sonho. É uma relação de companheirismo. É uma relação onde os dois, agora vão construir algo. Não é lugar de jogar tênis. Não é lugar para disputas. Agora, como que eu posso? Isso eu tô falando, tá? Mais até no âmbito consciente. Se isso é um lugar aonde eu entro para manter a bolinha para cima, peraí. O que eu acredito sobre casamento? Eu acredito que ele pode terminar? Se eu acredito que ele é para sempre, aqui tem duas possibilidades. E eu quero falar principalmente para os cristãos que acreditam que o casamento não é para ser desfeito, não é para ser rompido. Eu sei, gente, existem situações na vida que são dramáticas, que são drásticas, inclusive, que talvez uma suma exceção vá levar realmente ao divórcio, a um pensamento disso. Mas em se pensando que eu me caso com a finalidade de não ter a opção de romper com esse relacionamento, eu tenho aqui duas posturas que elas podem surgir. A primeira é mais comum. Se eu acredito que o casamento não termina, isso pode levar a um comodismo em excesso. Por quê? Olha só, o homem, tá? Isso é da natureza do homem, é instintivo isso nele, ele é movido à conquista. E então, muitas vezes o que acontece? No período de namoro, olha só, o que essa mulher falou, parecia um príncipe. Depois, me sinto totalmente desvalorizada. Ou seja, o homem fez esse movimento de conquista, foi lá, fez o encenamento, né, todinho, embora eu acho que tem coisas que são reveladas, mas o olhar apaixonado não deixa ver, né, muitas vezes, mas parecia um príncipe, foi lá, conquistou. Agora, não vai separar mesmo. E o comodismo toma conta. E aí, nesse cenário, o que acaba acontecendo? Existe, primeiramente, a desconexão desse casal. E essa desconexão ou conexão, ela é feita, tá? Almática. É no sentimento, é nas emoções. Gente, eu tenho que segurar aqui para não ir muito, tá? Manter aqui, até anotei aqui para não me desprender demais. Mas quando você fala, por exemplo, de uma traição no casamento, não acontece da noite pro dia. O marido simplesmente virou e conheceu uma pessoa ontem e já saiu com ela e se deitou com ela. A esposa conheceu um rapaz ontem e aí já estão lá no ato. Não acontece assim. Existe um caminho de primeiro desconexão. Essa desconexão, ela acontece quando perde a admiração, quando perde, né, o respeito dentro de um relacionamento. E muitas vezes, gente, isso vai caminhando a ponto da comunicação não existir no casamento. E eu não tô falando dessa comunicação de, olha, amanhã tá vencendo o boleto aqui, a conta de água. Olha, amanhã tem que pagar a conta da escola lá do menino. Principalmente quando tem filhos, né? Tem casais que só conversam sobre os filhos. O diálogo do casal gira em torno dos filhos. Então, essa comunicação, esse diálogo, e lembrando, gente, que a comunicação verbal é só 20% da nossa comunicação. Ela já vai, quando houve
uma perda da comunicação verbal, isso significa que já houve uma desconexão emocional, ó. Já não é nutrida uma admiração. E tudo isso reflete na vida sexual do casal. Eu tenho um grupo, gente, onde eu falo à luz da Bíblia, tá? Especificamente numa linguagem bíblica, sobre a família abundante. E eu sugeri ali alguns temas para que as mulheres votassem qual elas gostariam de falar. Que eu falasse aqui e trouxesse numa ordem. E eu coloquei diversos. Comunicação, o que é o significado do casamento e todas essas coisas. Coloquei lá assim, vida sexual. Vocês acham que alguém votou sobre a vida sexual? Não. Por quê? Conversando depois com as mulheres, é uma questão de vergonha. Mas deixa eu te falar, tudo na vida do casal, no casamento, vai passar por essa área. Por quê? Ali, a Bíblia fala assim, olha, deixará, né? O pai, mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Essa unidade, o símbolo dessa unidade e não união, simplesmente, é concretizada no ato sexual. Ok, Camila, mas e quando já não é só o sexo no casamento? É óbvio que não. Nós estamos falando de um relacionamento, duas pessoas. E quando envelhece? Será que a vida sexual vai durar para sempre? Será como é que vai ser enfrentado isso? A caso de adoecimento de um dos cônjuges? Por isso que eu tô falando, a primeira desconexão que acontece, ela não é física, ela é emocional. E aí vai ser demonstrado fisicamente. E essa questão do diálogo, ela vai ser um fator que eu já digo que precisa ligar o pisca-alerta, sabe? Quando o carro tá perto de ferver, quando o marido já precisa fazer hora extra porque não quer voltar para casa, quando a esposa evita o marido porque não quer se abrir para ele porque está machucada. Então, falar dessa dinâmica de relacionamento do casamento, gente, a gente poderia ficar aqui, olha, e estender. Mas, observa aqui, o que eu acredito sobre casamento é totalmente relevante na dinâmica, no funcionamento, como eu me vejo diante disso e me sinto também. Por quê? Olha só, na nossa cultura, algo que veio carregando, né, aí durante essa mal entendimento sobre a postura da mulher quanto à submissão. E a mulher, sim, parecia que era criada para se tornar, dentro do casamento, o objeto sexual do homem e a empregada doméstica dele. Infelizmente, nós não podemos negar que isso houve. E que, não vou entrar nesses aspectos, tanto o machismo quanto o feminismo vem para atacar grandemente todas essas coisas. Tem grande influência disso tudo no casamento. Você vê que tudo gera uma influência sobre aquilo que eu acredito. A gente fala sobre essa crença coletiva, tá? Agora, dentro do casamento, eu vou me deparar com aquilo que eu acredito. Os que são casados aí, já passou pela sua mente a possibilidade de divórcio? Os que são solteiros vão entrar nesse relacionamento pensando o quê? Que se não der certo, termina? Ou nessa dinâmica, né, da autopercepção, tá? Falando simplesmente da autoestima, como eu me sinto em relação a mim mesma. A mulher, ela não
consegue se desnudar nesses aspectos que eu falei, fisicamente, emocionalmente, para o marido. Porque não é criado nessa dinâmica relacional um ambiente seguro para isso. O marido, se a gente for observar, né, a mulher lá de Provérbios 31, fala assim: o marido confia nela. E, de verdade, eu vejo tantas mulheres falando mal dos maridos e acusando, sabe? Agora, se existe, quando namora, quando encontra, quando está apaixonado, né? Essa coisa de querer agradar o outro e não um pensamento egoísta de que o outro precisa e tem que. E eu tô falando num nível de equilíbrio, tá? Porque sim, eu busco, só que o conhecimento simples, vou citar aqui, olha, de perfis comportamentais, de temperamentos, o se conhecer e conhecer do outro, vai entender que você tem expectativas que o seu cônjuge não vai ser capaz de suprir. E se você casa com a expectativa do outro suprir para você, deixa eu te contar, você vai se frustrar. Rapidamente, em alguns casos, em outros mais lá na frente. Mas enquanto você esperar do outro para que ele te preencha, então você vai criar expectativas que não serão atendidas pelo seu cônjuge, e isso vai levar a essa desconexão dentro do casamento. E essa desconexão emocional, que ela pode ser vista, né, ou não, no aspecto, não vou nem entrar no aspecto espiritual aqui, porque também está relacionado a esse aspecto emocional, tá? Essa desconexão do casal emocionalmente impede o sacerdócio a ser exercido. Então, olha só, quando um entra no relacionamento onde os dois é um, e eu penso somente nas minhas necessidades em serem atendidas, a serem tudo o que eu quero do meu jeito. E aqui eu quero falar um pouquinho só sobre essas dinâmicas inconscientes, tá? Que a gente leva pro casamento. Muita gente fala dessa cultura de criação, cultural. O que eu trago da minha família, o que meu marido traz da família dele. Mas não é só no aspecto de personalidade, tá? Existem traumas, dores, que isso vai ser refletido dentro do casamento. Como, por exemplo, essa questão traumática aqui, olha, que na caixinha. Sofri abuso na infância, muita dificuldade depois que me casei. Precisa, sim, passar por um processo terapêutico para tratar exatamente essa questão. Especificamente, existem alguns traumas, que a gente chama assim, que vai trazer grande influência, tá? Nessa conexão dentro do casamento, nessa dinâmica do casal. Agora, esse autoconhecimento, tá? Dessas dinâmicas inconscientes vão afetar. Olha só, eu não gosto de generalizar, porque cada caso é um caso e isso parte de uma interpretação que é individual, tá? Mas a mulher que ela teve uma dificuldade, por exemplo, na infância com o seu pai, ela tende a buscar no marido o suprir aquilo que o pai não deu. Então, ela busca nessa figura masculina aquilo que ela acredita não ter tido no papai. Isso é muito sério, gente. Por mais que não seja consciente, tá? Isso traz um grande impacto dentro do relacionamento. Mais uma das dinâmicas, tá? Por exemplo, a menina que teve um problema também dentro do seu relacionamento com pai e com mãe, ela vai lá na frente tender a se tornar mãe do seu marido. E observa com muita sinceridade, tá? Se não é esse a maioria dos cenários que acontece.
A mulher que muitas vezes não aprendeu a ser cuidada, não aprendeu a depender, não aprendeu a se sentir segura, que talvez viu a mãe tendo que correr atrás de tudo e prover e faltou. E quando vai para a dinâmica no casamento, isso traz um impacto gigantesco. E aí a falta de autoconhecimento é que tem levado a esse monte de divórcio. E aí o interessante é que não é só o divórcio. A pessoa divorcia, ela acredita seriamente que o problema não é ela, não tá nela, mas aí ela casa de novo. E daí a pouco tempo o que tá acontecendo? A mesma coisa, a mesma dinâmica dentro do relacionamento. Por quê? Porque o problema não está no outro. O problema tá na dinâmica dela, naquilo que ela aprendeu e tá lá no inconsciente. Por isso, gente, autoconhecimento é indispensável. É o fundamental. Agora, já dizia Carlos Drummond de Andrade, eu amo essa frase dele, que ele diz assim: quem não sabe conversar consigo mesmo, não vai saber conversar com o outro. E aí, o que aparenta ser um servir ao outro, na verdade é uma dependência emocional mascarada de um amor entregue. Isso é muito sério. E muitos casais cristãos, e aí voltando lá no que eu acredito sobre o casamento, se eu acredito que ele não vai acabar, não vejo isso como uma possibilidade. Por um lado, eu tenho o comodismo, que é o mais tendencioso. Mas por outro lado, peraí, já que essa pessoa é a pessoa que eu vou viver pro resto da minha vida com ela, será que não é mais inteligente eu buscar construir um relacionamento? Eu vou chamar um relacionamento abundante, um relacionamento bem sucedido, e aqui é onde tá. Isso não combina com comodismo. E isso é construído. O ser bem sucedido, para cada um vai ter um significado, assim como o sucesso. Mas o casamento pode ser sim um ambiente para desfrute, como foi criado. Um casamento onde é para um encontrar deleite no outro. Onde é um lugar onde sim, as minhas necessidades serão satisfeitas. Mas a maior preocupação não deve ser essa. Mas deve ser em atender o outro. Um simples exercício que muitas vezes o nosso cérebro não permite, tá? Da gente fazer. De verdade, se hoje você soubesse que seria o último dia da sua vida, como você trataria o seu cônjuge? Será que você realmente ficaria tão presa nas suas dores? E lembrando aqui que as nossas dores não são para ser desprezadas, tá? Mas sim criar um ambiente onde seja propício eu ser eu. Você já reparou? Nas maiores amizades, aqueles que são amigos de verdade, o que é que te garante, né? O que é que te faz realmente você falar assim, nossa, essa pessoa aqui é minha amiga? A doutora Ana Beatriz Barbosa, ela fala acerca da amizade, que a gente se apaixona pelos amigos, vocês sabiam? Quimicamente, fisiologicamente. Só que na amizade não existe o sintoma da posse. Que o quê? Que o ato sexual em si traz dentro do relacionamento. Mas você se abre como amiga que você tem um ambiente seguro. Onde você se sente segura num ambiente onde você pode ser você. Onde você não precisa ficar botando máscaras e filtros para poder conviver.
onde você é aceita do jeito que você é, com as suas debilidades. Então, que a gente traga isso para os nossos relacionamentos. Relacionamento é construído, e para que ele seja bem sucedido, eu preciso me dedicar a quê? A gerar esse ambiente onde eu possa me desnudar na frente do outro. Fisicamente, no caso do casamento, mas principalmente emocionalmente. E aí é onde tá. É onde vai gerar os maiores dilemas. O autoconhecimento vai ser um grande aliado para você, que deseja realmente construir um relacionamento bem-sucedido. E olha, que eu falei de um único princípio, o da nudez. E quantos outros a gente pode exercitar dentro dos relacionamentos? Que o meu e o seu casamento, tá? Seja como esse jardim, que possa ser regado, cuidado, para que seja um ambiente de delícias, prazeres, e que a gente, nesse ambiente seguro, protegido, a gente possa construir algo mais. Companheirismo. Que a gente possa aprender a jogar o frescobol e não tênis. E aqui entram muitas questões. Quando, olha só, o que mais chega pra mim aqui dentro dos tratamentos, que todas as nossas feridas emocionais vai trazer um impacto dentro do relacionamento, tá? Porque somos feridos por quem nós damos intimidade. Se eu não aprendo a blindar a minha mente, a ressignificar essas memórias traumáticas ou disfuncionais, para construir algo novo que faça sentido para mim e para o meu cônjuge, né? É desastroso o que acontece ali. Por mais que você acredite que o casamento não é para acabar, a desconexão emocional vai acabar. E aí, o objetivo do casamento não é que os dois se tornem dois amigos dentro de 4 paredes. Isso não é o objetivo. Mas é que os dois sejam um. E isso é muito mais profundo. Então, a gente precisa aprender a mergulhar em águas mais profundas e a desenvolver uma frase minha que eu coloquei até no livro que eu participei do Enriqueça a Mente. Entender de emoção, tá? Buscar compreender sobre emoções é buscar compreender de ser humano. É de ser humano. Você tem coragem de contar para o seu cônjuge o que você pensa? Você realmente, sabe, acredita que do outro lado tem alguém querendo jogar frescobol e não tênis? Então, assim, olha, eu desejo de verdade para as casadas aqui que o casamento seja, sim, esse lugar aprazível, esse lugar de contemplação, esse lugar de prazeres, de delícias, não só físicas, também físicas, mas não só físicas, emocionais, mas com segurança, com proteção. E tudo isso precisa ser cultivado, construído. Agora, quando a gente tá com o olhar nas nossas dores, tem um princípio da PNL que diz assim: tudo aquilo que você foca expande. Se o meu olhar está na minha dor, e isso geralmente acontece, tá? Quando eu tenho feridas, memórias disfuncionais. É um mecanismo assim, de defesa do cérebro, tá? Tende a observar aquilo que me gera dor. O que eu preciso fazer? Eu preciso tratar isso. Existem hoje, gente, inclusive, no meu canal no YouTube,
eu trago conhecimento acerca disso, sobre as influências das dores no casamento. Já falei, já fiz uma live. Eu lancei já falando sobre as 5 linguagens do amor, para que você invista nesse autoconhecimento e no conhecimento do outro, tá? Quando você se conhece, você passa a conhecer o outro também, tá? E aí você precisa agir com intencionalidade. Se você não sai do seu lugar de vítima, quando você não tem o entendimento que o problema do outro não é do outro, é meu problema, e que nós vamos junto, e pro objetivo da bolinha ficar no ar, né, e não no chão, eu busco me dedicar a isso. Quando eu tava namorando, eu conheci o Flávio, meu esposo, o que eu gostava? Eu queria conhecer dele, eu queria saber o que ele gostava. E por que depois que casa tem que ser diferente? Então, precisa haver essa construção e que ela seja mútua. Existem casos onde não é mútuo, Camila? Existe, infelizmente. Eu vejo muito a intencionalidade de uma das partes, sabe? O esforço, muitas vezes, de uma só parte. Mas deixa eu te falar, quando você segue princípios, Deus honra aquilo que Ele criou. Deus honra. Então, você pode saber, tá? Que o seu esforço não é em vão. Mas aí é onde tá. É muito louco isso, porque nós encontramos esse prazer dentro do casamento quando o meu olhar não está nas minhas questões serem satisfeitas. Eu encontro prazer quando eu me ocupo em agradar o meu cônjuge. Quando eu me volto com esse olhar, tá, de egoísmo, só para as minhas necessidades, isso eu tô falando em ambientes saudáveis, tá, gente? É óbvio que tem mulheres que sofrem demais abusos verbais, abusos físicos dentro do relacionamento. Eu tô falando de relacionamento onde os dois se sabe que quer que dê certo, né? E quando já é nesse cenário, nós já lidamos com dificuldades, imagina quando não. Mas eu quero trazer aqui para você essa lição. Para você que vem chegando aqui, que passou por aqui, que o seu casamento seja um lugar onde você possa estar nua, onde você se desnude em todos os aspectos, para aquela pessoa que você escolheu para ser a mais íntima sua. Um grande abraço para vocês. Olha, se tiver perguntas, vocês podem mandar na caixinha de pergunta, manda direct, sinalzinho de fumaça. E dentro da limitação aqui, né, do que a gente conhece, tanto de comportamento humano, quanto de experiência também, puder contribuir, meu desejo é que realmente vocês tenham casamentos, relacionamentos bem-sucedidos, tá bom? Um grande abraço para vocês, espero ter contribuído aí, honrando o tempo de vocês. Um grande abraço.